Existe uma premissa sombria na arquitetura da cognição humana. A incerteza intelectual não gera humildade, mas sim uma convicção oposta. É como se a mente, na ausência de dados, preenchesse o vazio do conhecimento com a densidade opressiva de uma certeza absoluta e tóxica. O que acontece quando o seu próprio sistema de medição da realidade está fundamentalmente quebrado, operando em um erro fatal de calibração? É uma inversão irônica onde a ignorância se camufla como competência e o erro se torna a base de uma confiança inabalável e desproporcional. Este é o coração de um dos fenômenos psicológicos mais documentados que distorce a percepção da própria habilidade, a anomalia da incompetência. Nos corredores sombrios da neurociência, chamamos a isso de falha metacognitiva. A incapacidade do córtex de monitorar o próprio desempenho. Você não sabe que não sabe. E pior, você está convencido de que sabe mais do que aqueles que de fato dominaram a complexidade do assunto. A psicologia U definiu formalmente, em 1999, através dos estudos de David Dunning e Justin Kruger, na Universidade de Cornell. O trabalho deles mapeou um padrão robusto. Quanto menos habilidosas as pessoas eram em uma tarefa, mais superestimavam o seu desempenho. Em essência, a incompetência gera uma dupla maldição. Ela não apenas leva a decisões equivocadas, mas rouba a capacidade de reconhecer o erro. Os participantes com os piores resultados em testes de lógica e gramática se classificavam consistentemente no topo do grupo de estudo. Eles eram vítimas de um viés cognitivo devastador, operando em um ponto cego, uma zona de instabilidade permanente no córtex pré-frontal. Esta ilusão de superioridade é o sintoma de uma arquitetura mental que falha em calibrar a realidade externa com a competência interna. Pense no caso clássico de MacArthur Wheeler, o indivíduo que assaltou bancos com o rosto coberto apenas por suco de limão. Sua lógica era simples. Se o suco de limão é usado como tinta invisível, ele também tornará seu rosto invisível para as câmeras de segurança. A convicção era tão forte que ele sorriu para as câmeras, certo de que a invisibilidade química estava a serviço de seu plano. Wheeler não era um desvio de percepção isolado. Ele era a ilustração perfeita da incompetência certa documentada em pesquisa forense. Ele falhou em notar que o processo de tornar algo invisível exige propriedades químicas específicas que o suco de limão não possui. Mais importante, ele não soube reconhecer sua própria ignorância sobre os princípios básicos de óptica e reações fotoquímicas. Quando confrontado com as imagens, ele murmurou, incrédulo, que o suco de limão não funcionou, uma confirmação de sua certeza inicial. O fracasso não minou sua confiança, apenas deslocou a culpa para o agente químico, reforçando o desvio de sua percepção primária. Este não é apenas um fenômeno de autoengano, é a falha do sistema de feedback que impede a autocrítica e o aprendizado contínuo. A falta de um conjunto mínimo de conhecimentos impede o indivíduo de reconhecer a validade do conhecimento de outras autoridades. Assim ele se torna imune à correção e à evidência, vivendo em uma câmara de eco da própria inexperiência e certeza vã. Essa anomalia comportamental se manifesta em toda a esfera da vida, desde o debate mais simples até as decisões profissionais mais críticas. A pergunta que se impõe não é sobre a competência alheia, mas sobre a fundação psicológica desta certeza que não encontra suporte estrutural. A mente constrói sua própria estrutura e a arquitetura das paredes é feita de um material que o indivíduo projeta como autoconfiança. É o mecanismo de defesa levado ao extremo. A mente protege a identidade contra a ameaça da ignorância com o escudo da convicção imediata. Mas o preço a se pagar por esta proteção é a estagnação cognitiva, a interrupção no ciclo de aprendizado e adaptação essenciais. A neurociência investigativa busca entender como esse erro de cálculo afeta a tomada de decisão em ambientes de risco cognitivo elevado. Como distinguir no campo minado das interações sociais a verdadeira autoridade daquela que apenas se veste com a certeza tóxica? E mais importante, como podemos auditar a nossa própria mente para identificar os nossos pontos cegos de incompetência que se manifestam? A vigilância intelectual começa com a admissão de que o nosso sistema de avaliação pode estar sujeito a este viés devastador de calibração. A experiência mostra que o aumento da competência eleva o nível de autocrítica e a percepção do vasto campo de estudo que resta a ser explorado.
Os mais competentes se avaliam com mais rigor e modéstia, cientes da complexidade que os incompetentes simplesmente ignoram ou desconsideram. Isso desenha o oposto do vale da incompetência, o pico da humildade intelectual onde a certeza dá lugar à nuance e à dúvida produtiva. A dúvida neste contexto não é fraqueza, é o motor sofisticado que impulsiona o aprofundamento e a busca por lucidez e precisão cognitiva. Portanto, a investigação prossegue. O que a neurobiologia diz sobre a necessidade de estarmos certos, mesmo quando o mapa mental está errado? A fragilidade da percepção é uma questão estrutural, não moral. É um mecanismo de sobrevivência que privilegia a velocidade sobre a acurácia. Este é o ponto de ruptura em que a arquitetura do pensamento projetada para a sobrevivência falha na tarefa de ser intelectualmente honesta. A raiz neurobiológica desta certeza tóxica reside na maneira como o cérebro lida com a informação e constrói a autoimagem. A neuroplasticidade, a capacidade de o cérebro se remodelar, opera de forma eficiente para reforçar as rotas neurais que já estão em uso quando uma crença, ainda que infundada, é acessada repetidamente. Ela se torna uma rodovia neural de baixa resistência e alto tráfego. Essa rodovia permite que o pensamento infundado seja ativado mais rapidamente e com menos esforço cognitivo do que a autocrítica reflexiva. O reconhecimento da própria incompetência, por outro lado, exige o recrutamento de vias neurais mais complexas e energeticamente custosas. Isso envolve áreas ligadas à reflexão como o córtex pré-frontal, lateral, o que impõe um custo energético que o cérebro tende a minimizar. O viés de autoridade interna, onde o indivíduo se autoproclama mestre. É um atalho cerebral eficiente para preservar a energia cognitiva funcional. A certeza é ironicamente a forma mais eficiente e talvez mais preguiçosa que a mente encontrou para lidar com a escassez de conhecimento real. A neurociência também aponta para o papel dos vieses de confirmação, que agem como filtros que reforçam a certeza estabelecida no sistema. O cérebro busca ativamente informações que confirmem a sua premissa inicial e descarta ou minimiza aquelas que a contradizem por princípio. Isso cria um ciclo vicioso. A certeza impede a busca por dados, a falta de dados impede a crítica. E a certeza é preservada em estado puro. Essa arquitetura mental se traduz em rupturas relacionais e profissionais, especialmente em contextos de autoridade ou hierarquia definida. O gestor que detém pouca informação, mas tem certeza de sua decisão, pode ignorar o especialista, criando um risco cognitivo para a organização. A conformidade social em torno de uma ideia incorreta é reforçada pela coesão do grupo que valoriza a manifestação da certeza sobre a factualidade. A dificuldade em admitir a ignorância não é apenas uma característica do indivíduo, mas um mecanismo estrutural de autoproteção da cognição. Para o sistema mental, a admissão da incompetência inicial implica uma ameaça à identidade, a um cessar de uma imagem de si mesmo que é funcional. É estruturalmente mais fácil sustentar a certeza errada do que encarar a desconstrução da identidade, que um erro profundo impõe ao ego cognitivo. A anomalia se manifesta na vida cotidiana quando a convicção de uma limitação impede o reconhecimento do potencial de mudança ou de aprendizado. A certeza de "eu sou assim" ou "eu não consigo evoluir" é muitas vezes apenas o viés do Dunning-Kruger, aplicado à percepção das próprias capacidades. A mente tende ao conforto da certeza limitante, em vez de enfrentar a instabilidade cognitiva necessária para a reestruturação e o crescimento. O grande desafio da vigilância intelectual é o de desativar o mecanismo de autopreservação, que utiliza a certeza como um escudo protetor. Trata-se de forçar a mente a operar fora de sua zona de conforto neural, aceitando o alto custo energético da autocrítica honesta e implacável. É um ato de engenharia mental. Construir vias neurais que valorizam a dúvida produtiva, a busca por evidências e a modéstia intelectual como padrão. A saída do vale da incompetência certa começa com a criação de um sistema de feedback externo e documentado um espelho objetivo da realidade. Este espelho deve ser implacável em mostrar a discrepância entre a performance subjetiva e os resultados objetivos e mensuráveis da vida. O indivíduo precisa de um protocolo mental que o force a registrar e quantificar suas ações e suas premissas antes de atingir a certeza final.
O registro da intenção antes da ação e do resultado do sistema força quebra da rodovia neural da certeza rápida e impõe o custo da reflexão. A teoria exige uma aplicação. O método reside em identificar as premissas não examinadas que guiam a vida sem a necessidade de um protocolo externo. A ação é transformar a si mesmo em um auditor constante, que não confia em sua primeira leitura, mas exige prova para a própria certeza. O paradoxo da cognição é que a única certeza sustentável é a de que a sua percepção da realidade é inerentemente frágil e sujeita a desvios constantes. A identidade que você projeta para o mundo e a imagem que você tem de sua própria maestria é apenas uma arquitetura provisória e passível de erro. É uma construção neural que deve ser constantemente testada pela evidência ou reforçada pelo estudo e pela constante auditoria interna de dados. A superação do viés reside na capacidade de aceitar o estado de dúvida como um estado superior. Um mecanismo sofisticado de alerta neural. Esta é a verdadeira inteligência. A busca incessante por precisão cognitiva, movida pela desconfiança saudável em relação às próprias premissas. O neural noir sempre sugere: nunca confie em sua primeira leitura do mapa. A realidade da mente é sempre mais escura e estruturalmente complexa. A vigilância intelectual é a única defesa funcional contra a nossa própria tendência inerente ao autoengano e à certeza infundada. Auditar a sua própria mente é o primeiro e mais difícil passo para transformar a anomalia comportamental em lucidez consciente e informada. A cada certeza que o indivíduo desmantela pela evidência, ele reconstrói uma versão mais robusta e menos ilusória de quem ele é no sistema real. E é na fragilidade constante da percepção que reside o motor da curiosidade obsessiva, o Ni-to-Kino, sobre as nossas próprias falhas de calibração. Se o que você viu até aqui ressoou com a sua busca por algo verdadeiro, é crucial registrar e documentar o processo. O diário da ressignificação é a materialização desta necessidade e está disponível nos comentários deste vídeo. Em 30 dias, você terá o suporte necessário para catalogar e reparar as narrativas internas que moldam a sua percepção de realidade. Antes de ir para o próximo mistério, clica lá e descubra o que sua arquitetura mental anda escondendo.